Olha, foi dado o exemplo com a mistura estequiométrica, feito o balanceamento, usando o modelo da gasolina, C8H18. Para esse mesmo modelo, foi feito outro exemplo, mas aí explicando um balanceamento para uma mistura pobre, no exemplo com 20% de excesso de ar, ou 120% de ar teórico. E agora eu vou dar um exemplo, mistura rica. Nesse exemplo, eu vou considerar como sendo com 10% de deficiência de ar. Isso aqui também é chamado como sendo uma mistura com 90% de ar teórico. Então, sempre que a gente vai manipular uma reação dessa teórica, a gente começa com base na reação estequiométrica. No nosso modelo para gasolina, a gente já viu que tem C8H18 mais 12,5 O2, 376N2. Aí vamos lá, ó. Pensa o seguinte, aqui é a dosagem perfeita. Eu tenho exatamente a quantidade de ar para queimar completamente os elementos do combustível. Mas agora, ao invés de eu ter essa quantidade, eu estou querendo que ela fique faltando 10%. Então, seria ela menos 10% dela. Então, se eu multiplicar ela por 0,9, eu chego nessa quantidade. Eu chego nessa manipulação aí. Vou dar outro exemplo. Se fosse 20% de deficiência, eu multiplicava por 0,8. Se fosse 30%, 0,7. E aí vai. Então, fazendo isso, eu só estou colocando 90% da quantidade de ar, sempre tomando como base a reação estequiométrica. A estequiométrica é como se fosse a nossa referência. Então, isso aqui é uma dosagem com 10% de deficiência de ar para o modelo da gasolina, certo? Então, aqui eu manipulei os reagentes. Nos produtos é o seguinte, sempre, olha, isso vai depender da quantidade, tem alguns limites para isso. Mas para misturas ricas, mas muito próximos da estequiométrica, como é esse caso aqui, 90%, os produtos a gente pode considerar como sendo formado o seguinte: CO2, monóxido de carbono, água e N2. O N2 vai aparecer, né, devido aqui à presença dele no ar. Estamos considerando que tem gás oxigênio suficiente para a queima completa do hidrogênio, que ele está formando água, mas não tem gás oxigênio suficiente para a queima completa do carbono. Então, uma parte do carbono, ao invés de ser todo ele formado dióxido de carbono, uma parte vai formar monóxido. Então, o aparecimento dessa parte aqui nos produtos é um indicador de que a mistura é rica ou de que a mistura tem deficiência de ar. Nesse exemplo aqui tem 10% de deficiência. Novamente, eu não sei aqui os valores das incógnitas, né? Eu vou colocar incógnitas aqui. Eu já usei A, B, C e D, já usei alfa, beta e gama. Eu vou usar assim agora. X, Y, Z e W. Pronto, vou usar essas outras incógnitas aí para fazer a conta. 0,9 vezes 12,5 dá 11,25. Só para deixar aqui, ó, isso aqui dá 11,25. O resultado da conta. 12,5 era se fosse estequiométrica. 11,25 é um pouco abaixo. E o método é o mesmo que a gente utilizou até então. Eu vou até copiar aqui novamente, como nas duas videoaulas anteriores. Porque não muda nada no método.
que vai mudar, nesse exemplo aqui, vocês vão ver que a gente vai fazer umas continhas a mais. Mas o método é o mesmo. Então, vamos lá. Ó. Carbono, 1 vezes 8. Acabou aqui, igual. X vezes 1. Lembre que aqui tem um índice 1, ó. Aqui também. Paga isso aqui. Aqui tem o 1 e aqui também tem o 1. Aqui também, ó. Eu estou colocando por questão de didática, mas depois se você fizer alguns exercícios, você nem vai precisar. Então, vai ficar x vezes 1 mais y vezes 1. Pronto, acabei de contar carbono. Repare que aqui eu não encontrei mais o valor direto, mas eu encontrei uma equação. Eu encontrei que x mais y é igual a 8. Então, vamos continuar, que certamente a gente deve encontrar outras equações ou valores de x e y para depois substituir aqui e encontrar a outra variável, né? A outra variável. Então, aqui eu obtive uma equação, mas não o valor direto das variáveis aí envolvidas. Então, vamos lá. 1 vezes 18, contando hidrogênio agora. 1 vezes 18. Onde é que eu tenho hidrogênio? Z vezes 2. Acabou o hidrogênio, acabou. Então, Z, eu já encontrei o valor de Z. Z deu igual a 9. Aí eu vou continuar com o mesmo método. 9 volumes ou 9 mol. A rigor seria mol. Já encontrei o valor de Z. Vamos agora para o oxigênio. Então, aqui, ó, 11,25 vezes 2. Cabe o oxigênio ali. Aí aqui vai ter, ó, x vezes 2 mais y vezes 1 e z vezes 1. Ó. Aí assim, o x e o y a gente não tem ainda, mas a gente tem o z. Ó. O z deu 9. Então vai ficar assim, ó, 2x mais y. E só repetir essa parte. E 1 vezes z, z deu igual a 9. Então vai ficar mais 9. Isso aqui é igual a 11,25 vezes 2. Deixa eu ver quanto é que dá isso aqui, ó. Deu 22,5. Então, repara o seguinte, ó. 2x mais y. O 9, que está somando, eu passo subtraindo. Então, vai ficar menos 9. Então, isso aqui vai dar igual a 13,5. Então, eu obtive outra equação. Repare, ó. Eu tenho uma equação em x e y e tenho outra. Vamos contar nitrogênio para ver o resultado que dá. Então, novamente, 11,25 vezes esse termo. Aqui eu estou usando a distributiva em relação à soma, como a gente já tem feito. Vezes 3,76 vezes 2. Onde é que vai aparecer nitrogênio? Aqui, ó. W vezes 2. O 2, novamente, eu posso cortar. Então, como é que vai ficar? 11,25 vezes 3,76. Então, W deu igual a 42,3 volumes. Então, aqui a gente já encontrou o valor de W também.
Então, a gente tem um sisteminha com duas equações, ó, essa e essa, para encontrar x e y. Então, repara aí, ó, 2x mais y é igual a 13,5. E x mais y é igual a 8. Então, a gente tem esse sistema aqui. Existem várias formas de solucionar um sistema linear, né, que é um sistema linear de duas variáveis apenas. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar essa segunda aqui e vou multiplicar por menos 1 e vou somar com a primeira. Fazendo isso é uma operação elementar, então as soluções são equivalentes, né? Então, menos 1 vezes x vai dar menos x, mais 2x vai dar x. Então, aqui embaixo vai ficar 1 vezes x. Menos 1 vezes y dá menos y, mais y dá 0y. Então, o y foi eliminado. E aqui vai ficar 13,5 menos 8. 13,5 menos 8 vai dar 5,5. Então, repare que com isso eu já encontrei o valor de x. Ó. Volumes ou 5,5 mol. Se eu substituir em qualquer uma das duas esse valor, eu vou pegar nessa daqui, ó. O y vai ser igual a 8 menos o x. Foi o que eu fiz aqui, ó. Peguei o x e passei para o outro lado nessa equação aqui. Então, continuando. 8 menos o x é 5,5. Então, 8 menos isso dá 2,5. Então, aí a gente encontrou y. 2,5 volumes ou 2,5 mol. Novamente, se eu substituir os valores das incógnitas nessa equação que eu tinha armado inicialmente, eu tenho o exemplo da equação balanceada. Então, vai lá, como é que vai ficar aqui, ó. 1C8H18 mais 11,25 O2 mais 3,76 N2. Aí vamos lá, ó. XCO2, 5,5 CO2 mais YCO, ZH2O, cadê o Z? Cadê o Z? Tá ali, é 9. 9 água mais W, 42,3 N2. Você falou do W, né? Então, novamente, isso aqui é um exemplo de mistura rica. Por quê? No nosso modelo simplificado, a gente está considerando que está formando monóxido de carbono. Então, o aparecimento do monóxido de carbono nos produtos de combustão é o indicador de que a mistura é rica. Certo? Então, na nossa modelagem técnica, esses são os produtos de uma mistura rica. Repare que é uma mistura rica, mas imediatamente rica, com a quantidade acima, proporcionalmente, de combustível em relação à estequiométrica, logo acima, né?
Então, dessa forma, forma monóxido de carbono aqui. Então, isso aqui é um exemplo de equação da reação balanceada para a queima incompleta da gasolina com uma mistura rica, nesse caso, com 10% de deficiência de ar. Então, qualquer outra equação múltipla dessa também é uma representante de uma reação com essa dosagem de mistura.